A paz do Senhor Jesus, amém. Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, trazendo mais uma porção bíblica. Hoje no livro de Salmos, nós vamos estar lendo no Salmo 107, aonde na epígrafe diz: a bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam e, em geral, todos os homens. Amém? Versículo 1 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto por caminhos solitários. Não acharam cidade que habitassem, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Versículo 6: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. E os levou por caminhos direitos, para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Versículo 13. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Então, meus irmãos, nós já vemos aqui que pela segunda vez esse versículo se repete. Versículo 6 e versículo 13, quando diz: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Versículo 14 diz: tirou-os das trevas e sombra da morte, quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda comida e chegaram até as portas da morte. Versículo 19, mais uma vez se repete, quando diz: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, Deus, Ele quer que você clame por Ele. Deus, Ele quer te livrar da angústia. Ele quer te livrar das tuas necessidades. Aqui no esse versículo 19 é a terceira vez que se repete dizendo: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Então clame ao Senhor. Não importa o sofrimento, não importa a angústia, não importa o tamanho da tempestade que se levantou neste dia, mas clame ao Senhor, e Ele vai te livrar da tua angústia e das tuas necessidades. No versículo 20 diz: enviou a sua palavra e os sarou. Então, a palavra de Deus, meus irmãos, a pregação da palavra de Deus, ela vai te sarar e te livrar da destruição. Amém? Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Então, muitas almas vão ser curadas numa pregação. A oração é bom, a oração ela te liberta também. Se o pastor colocar a mão sobre sua cabeça, né, e orar, se tiver algum demônio, vai sair, vai ser expulso no nome de Jesus. Mas se você não se encher da palavra de Deus, se
a sua mente e o seu coração não estiver cheio da palavra de Deus, esse demônio que saiu, ele vai voltar. E a Bíblia diz que ele volta com mais 7 demônios e o estado da pessoa vai se tornar pior. Então você precisa ser edificado pela palavra de Deus. No livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz que é a palavra de Deus que liberta. Diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Né? A verdade que é a palavra de Deus, ela vai te libertar. Então, precisamos ser cheios da palavra de Deus. Precisamos estar lendo e meditando na palavra do Senhor. Deus, ele deixou essa palavra para que nós venhamos estar cheios dela, para que nós venhamos estar alimentados, meus irmãos, por esta palavra. A palavra de Deus, ela serve de remédio, quando diz aqui no versículo 20, enviou a sua palavra e os sarou. Então, a sua palavra, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Então, a palavra de Deus, ela livra da sua destruição, porque ela orienta, ela nos dá a direção certa. Versículo de número 21 diz: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então, esse texto, ele está sempre também mandando que nós venhamos louvar ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E no versículo 22 diz: e ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Então, ofereçam sacrifícios de louvor. Então, meus irmãos, por que sacrifícios? Por que diz sacrifícios de louvor? Porque é sacrifício nas horas difíceis, nas horas de sofrimento. Se nesse dia de hoje, meus irmãos, você foi decepcionado, se alguém te ofendeu, se alguém foi usado pelo inimigo de nossas almas para te entristecer e você não tem forças para louvar, tem pessoas que estão tão tristes, com a alma tão amargurada, que não tem força para louvar. Então, louvar vai ser um sacrifício, né? Mas aqui diz, ofereçam sacrifícios. É difícil louvar na hora da tristeza, mas a palavra de Deus diz que nós devemos oferecer sacrifícios de louvor, e diz, e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios mercando das grandes águas, esse veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Então Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Deus é quem dá limite em todas as coisas, como por exemplo ao mar. Deus, ele dá limite ao mar. As águas só vão até aonde Deus quiser, porque Deus, ele é o dono de tudo. Ele manda e tudo obedece. Amém? Versículo 26 diz: sobem aos céus, descem ao abismo e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Então, mais uma vez, dizendo,
clamam ao Senhor na sua tribulação e Ele os livra da sua angústia. Então, meus irmãos, continue clamando ao Senhor e crendo que Ele vai te livrar de todo e qualquer sofrimento. E não ande cambaleando entre dois pensamentos, aonde de manhã você crê e à tarde já não crer mais. Não. A Bíblia diz que nós não podemos cochear em dois pensamentos, mas que nós devemos ser firmes. Nós devemos entregar os nossos problemas a Deus e confiar, descansar, né? Confiar e descansar no Senhor. No versículo de número, nós vamos aqui ver 29 agora. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança e ele assim os leva ao porto desejado. Glória a Deus. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Então, meus irmãos, olha para esse versículo 32. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Então, o que é assembleia? É reunião. Aqui, quando diz exaltem-no na congregação do povo, então na igreja. A palavra de Deus, ela nos manda congregar. Se nós voltarmos ao Salmo 42, quando diz na epígrafe que a alma anela por servir a Deus no seu templo, no versículo 1 do Salmo 42 diz: como o servo, ou seja, como a corça, brama, ou seja, suspira pelas correntes das águas. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui no versículo 1 deste Salmo 42, quando diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então, por mais que a gente se sinta fraco, sem força, por mais que neste dia você esteja com a sua alma abatida, mas mesmo que a gente se sinta fraco, sem força, sem ânimo, mas a nossa alma, ela tem sede de Deus. Glória a Deus. Louvado e santo é o nome do Senhor. Se tem sede, precisa adorar a Deus. E no versículo 2 do Salmo 42, o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? E aí no versículo 4 ele diz como se alegrava quando se congregava, quando ia à casa de Deus. Ele diz, versículo 4, quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus. Aleluia! Com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença.
Amém? Então, meus irmãos, fique com esta palavra no dia de hoje e creia. Clame ao Senhor e Ele vai te livrar da tua angústia e das tuas necessidades. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.